Meus irmãos, graça e paz a todos. Amém? Vamos iniciar. Já são 8h11. A gente não estende tanto, né? Isso. Vamos orar? Se quiserem vir mais para frente, fica à vontade aí, tá? Pode trazer mais para cá se quiser. A distância está boa. Pode trazer mais para cá. Graça e paz para quem está conosco aqui pela internet. Sejam bem-vindos aí. Vamos orar, pedir a Deus a sua bênção. Montônio, vamos fazer essa oração para nós. Pai Santo e bendito, te louvamos por tua graça, pelo teu amor, por tua misericórdia, por tua compaixão, por tua bondade. Seja conosco, Senhor Deus, nesta noite. Nos abençoe, nos dê sabedoria dos altos céus, para que possamos falar, Senhor Deus, a tua palavra. Ministre aos nossos corações, Senhor. Tem misericórdia para cada um de nós. Ilumina-nos com teu poder, com a tua infinita compaixão. Te louvamos, ó. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Estamos na página de número 12, se eu não me engano. Veja aí, confere para mim, por favor. Estudaremos hoje a carta de Gálatas, né? Gálatas. Mas veja se a página está certa. Certo? Aula passada, estudamos 2 Coríntios. Já avançamos aí em 3 cartas, né? Fizemos uma boa introdução. Conseguimos já estudar 3 cartas e hoje estaremos vendo a 4ª carta. As cartas de agora, a partir de agora, são menores, né? Em termos de capítulos. Vamos lá, Gálatas. Introdução. Quando o Evangelho se espalhou pelo Império Romano e muitos não-judeus, gentios, começaram a aceitar Jesus como Salvador, logo surgiram discussões se era necessário que os não-judeus seguissem a lei dos judeus, especialmente a lei que mandava todo homem que fosse circuncidado. Essa discussão está lá em Atos 15, versículo 1 a 33. Depois vocês dão uma conferida para mim, só para ver se está certinho aí, tá? Só uma conferida para mim, tá certo? Estudar Gálatas, nós teremos que olhar a palavra lei, justificação, evangelho, e outras. São palavras-chave para o entendimento da carta. Se nós não notarmos essas palavras que vão aparecer em demasia nessa carta, a gente acaba passando por cima de palavras importantes que podem dar a nós a dica de como interpretar a carta, né? A palavra graça, palavra obras e etc. Essas palavras vão ser importantes para o entendimento da carta. Logo aqui de cara na introdução, a gente lê que logo surgiram discussões se era necessário ou não que os não-judeus guardassem a lei dos judeus, principalmente a questão da circuncisão, guarda de sábado, leis referentes às festas e etc, né? Este é o assunto principal que vai ser discutido nessa carta. Por isso, para estudar Gálatas, eu preciso ler a carta tentando detectar essas palavras, quantas vezes elas aparecem, qual o significado que elas têm na carta. Aí fica mais fácil para poder entender a carta. Essa mesma discussão aconteceu nas igrejas que o apóstolo Paulo havia fundado na região da Galácia. Grifa aí, na região da Galácia. Essa carta, ela não é uma carta escrita só para uma igreja. É uma carta escrita para a região da Galácia. Então são várias igrejas, tá? Tentem notar isso na hora de estudar essa carta. Logo de cara, Paulo vai escrever, né?
aos crentes da região da Galácia. A gente vai ver isso já já na parte introdutória. Vamos lá. Vários cristãos judeus estavam dizendo àqueles cristãos não judeus que eles precisavam obedecer à lei de Moisés para que fossem aceitos por Deus. Então a discussão aqui é: depois de se converter, esses cristãos não judeus deveriam ou não continuar guardando a lei? Aí a expressão lei aqui, na visão de Paulo, qual carga de significado que ela tem? Quando Paulo diz que o homem não é justificado pela lei, qual carga, que lei é essa? Qual o significado desta palavra dentro do contexto da carta? Aí entra, cada carta, cada contexto vai trazer consigo um significado da palavra por conta do contexto em que a carta é escrita. Então, lei aqui não é a lei de maneira geral, né? Não é a lei de maneira geral. Paulo está tentando mostrar para a gente que existe uma parte da lei de Moisés, que vai ser dividida pelo menos em 3 aspectos, que não tinha mais significado, para que a salvação acontecesse, certo? Que os crentes que tinham se convertido não precisavam se preocupar. Então a gente precisa notar isso aí na carta, tá? A carta aos Gálatas é a resposta que Paulo dá a esta falsa doutrina, com argumentos fortes e palavras às vezes chocantes. Paulo denuncia esse falso evangelho que está sendo anunciado e procura levar de volta para a fé verdadeira aqueles que estão se desviando do caminho certo. Olha só, fé verdadeira, para a fé verdadeira que estão se desviando do caminho certo. A fé na lei era falsa? A fé na lei era falsa? O contrário de verdadeiro é falso. A fé na lei não tinha validade nenhuma, era falsa? E aí? Falsa poderia não ser, pastor, mas poderia ser muito burocrático. Burocrático? Então, talvez muito levada a ferro e fogo. Por exemplo, Moisés ensina que se alguém roubasse, por exemplo, qualquer coisa, era digno que fosse ressarcido e a mão poderia ser cortada, por exemplo. Sim. Então, imagina os dias de hoje, iria contra a questão que o próprio Evangelho ensina-nos a amar, Sim. a zelar, a cuidar. Então, seria contraditório. Como é que pode a mesma lei, virtualmente falando, sendo que na lei também está os mandamentos, né? Ensinar a amar, mas ao mesmo tempo ela te mutilar por causa disso. Então, eu vejo assim, a parte da burocratização, levar a ferro e fogo, uma coisa que é espiritual, trata do ser humano para ser melhor, não pior. Certo. Fala, Isaías. Vamos se Isaías consegue argumentar alguma coisa dentro da linha e do outro ponto de vista. A pergunta é se a fé na lei era falsa. A gente precisa primeiro entender se essa fé está se tratando da graça. Ou é a fé de acreditar? Não, a fé na lei. Na lei de Moisés havia graça? Na lei de Moisés não havia graça. Então, é nessa lei. Mas a fé, ela existia, mas não pela lei não. Porque Paulo vai deixar claro para os Gálatas, né? A fé que eu vivo na fé do Filho de Deus. Então, é totalmente contra essa fé da lei, realmente. Uma fé de graça. Havia salvação? Lá? Houve salvação? Sem a lei. Através da lei? Através da lei? Sim. Houve? A Bíblia não mostra isso no Velho Testamento. Assim, houve a perdição do povo inteiro, só 2 que passou na lei do Senhor. Todo mundo que veio depois de Moisés, nenhum conseguiu alcançar a salvação pela lei? Não podemos dizer. Eu acho que sim. É difícil dizer. Eu acho que não pode nem usar.
Não pode generalizar. Ó, a gente tem tentado aqui, nós estamos aqui, o Marcelo e a Luana nem tanto, né? Mas os outros nós estamos 3 anos aqui, né, Isaías? Nós estamos tentando mostrar para vocês que vocês precisam fazer uma leitura panorâmica da Bíblia. Toda pergunta que se faz para vocês não podem, por exemplo, eu estou fazendo a pergunta sugestionando vocês a olhar só para um foco. Leia. Mas quando eu pergunto, vocês não têm que seguir a minha sugestão. Vocês têm que olhar o todo. Vocês têm que olhar panoramicamente. Os que vieram depois de Moisés, que viveram na lei, pessoas justas, por exemplo, Moisés foi salvo, sim ou não? Sim. Ué, ele viveu a lei. Elias, Eliseu, viveram a lei. E aí? O senhor deixou claro essa visão quando o senhor explicou para Romanos. Sim, vocês precisam aprender a fazer essa leitura. O que é uma leitura panorâmica? A leitura panorâmica é a leitura que você tem quando você consegue olhar as coisas de cima. Sabe aquela visão via satélite? Que o satélite está lá em cima, ele consegue olhar lá de cima e mostrar para você a terra lá de cima? Isso é visão panorâmica. O texto bíblico, a gente precisa aprender a olhar para ele. Quando eu falar, o que você entende o que você entende sobre a lei na Bíblia? Essa pergunta é muito genérica. Lei na Bíblia. Você vai ter que perguntar para mim, que lei você está querendo que eu fale para você? Você vai ter que perguntar de volta, que lei que você quer que eu trate? De qual lei você está me falando? Entende? Vocês precisam estar atentos nesse sentido. O pregador, às vezes, ou quem está palestrando, quem está falando aqui, ele está falando a verdade, ele vai pregar a verdade, pelo menos a gente espera que ele faça isso, mas ele sugestiona você olhar apenas para um foco. E quem lê Bíblia, quem estuda, tem que aprender a olhar de forma panorâmica. Quando eu falei se o Evangelho é verdadeiro, então a lei é falsa, Paulo vai dizer que a lei é santa, pura e boa. Se a lei é santa, pura e boa, como que ela pode ser falsa? Só que aí entra, Paulo, qual lei é santa, pura e boa, Paulo? Qual lei você está se referindo, Paulo? Porque quando você escreve, Paulo, você faz uma distinção. Você faz uma distinção. A lei é santa, pura e boa, mas eu não conheci o pecado senão através da lei. Opa, peraí. A lei, ela consegue mostrar o pecado do homem. Isso é uma coisa boa, sim ou não? É? Outra pergunta. Ela consegue resolver esse problema que ela detectou? Consegue? Por que não? Como que ela consegue detectar e não consegue resolver? Eu acho que ela consegue resolver porque toda lei tem algo que vai acontecer se você não segui-la, se você não praticá-la. Certo. Tem como é que eu posso expressar? Subiu tá na boca da língua. Mas ela tem a capacidade de levar o homem à vida eterna, Marcelo? A lei A lei? já levou homens, ela pode levar. No sentido absoluto? Não, sem a graça não. Vocês estão vendo que 3 perguntinhas que eu faço eu travo com vocês? Isso não pode acontecer, vocês têm que ficar mais perto, vocês têm que estar mais atentos. Eu acho que hoje é quinta-feira, quase final de semana, vocês estão cansados e tal. Mas olha, eu aqui, em aula, a gente pode permitir vocês questionarem, vocês falarem. Quando o pregador está pregando aqui, vocês não têm esse direito. Então vocês têm que ter essa capacidade de ouvir e peneirar o que vocês ouvem, de não aceitar o seu sugestionamento. Eu trabalhei em Romanos com vocês já esqueceram a aula que eu dei de Romanos aqui. Eu desdobrei os 2 capítulos de Romanos, eu dou uma visão de Romanos para vocês aqui, que eu expliquei tudo isso para vocês. Eu falei sobre os 5 tipos de revelação, falei sobre a salvação que se dá em cada tipo de revelação. Falei sobre o limite da atuação dessas revelações em relação à salvação. Vocês têm que se lembrar disso. Você tem que se lembrar.
Tá bom? Mas vamos lá. É só para deixar vocês mais atentos, mais espertos. Está na hora mesmo, 3 anos estudando. O Marcelo e a Luana ainda vai. Mas os outros não, vocês estão aí quase formados, né? Se tem cursinho aí básico em teologia de 1 ano, então vocês bem dizer já são bacharelados em teologia. Tem escolinha aí de teologia que está dando cursinho bacharelado em teologia de 3 anos. Então vocês já viram muita coisa. Vocês já caminharam por um caminho de estrada aí, já pisaram muito asfalto, muito barro, né? Né, Monginal? Monginal gosta de moto de trilha aí, né? Às vezes tem que melar a moto de... Então tem que olhar para o caminho que percorreu e ver que o negócio valeu a pena. Vamos lá. Ele fala sobre a sua própria experiência cristã e defende sua autoridade como apóstolo. Grifa isso aí. Essa carta ela é chamada de carta apologética também. Ela é uma carta apologética porque Paulo vai defender o seu apostolado. Então, de certa forma, ela tem essa visão apologética, de defesa do seu apostolado. Mostra também como na reunião dos líderes cristãos, realizada em Jerusalém, ele tinha recebido a aprovação deles para continuar a anunciar aos não-judeus a mensagem de que a salvação depende somente da fé e não daquilo que a lei de Moisés manda fazer. Grifa está aí, com 3, 4 cores ao mesmo tempo, para vocês não esquecerem isso. A carta, ela tem esse objetivo, de mostrar que a graça é superior à lei, que a lei, ela cumpriu o seu papel, mas é um papel limitado. A lei não consegue salvar o homem no sentido absoluto. Por que Paulo vai citar Abraão nessa carta? Abraão é antes ou é depois da lei? Antes ou depois? Depende, está ali escrito. Aí que está. Tá bom? Tá. Abraão teve algum tipo de lei? Algum tipo de revelação? Sim ou não? Sim. Qual? A revelação oral. Isso, revelação oral, natural, da consciência. Ele teve acesso. A da consciência é quando Deus não fala, no sentido direto. A natural é também quando Deus fala, mas ele recebeu a tradição oral. E depois Deus se manifestou a ele, falando diretamente a ele. É uma revelação. Então Abraão, o que Deus disse para Abraão? Abraão, anda na minha presença e ser. Quais os critérios de Deus? Quais os critérios, Deus, para eu andar na tua presença e ser perfeito? Está entendendo? Existe um código de ética pré-estabelecido já. Não é antes ou depois da lei? Antes. E foi salvo, foi visto como herói da fé. Entende? Jó e outros. Então vocês precisam estar atentos em relação a isso. Falou de lei, que lei que ele se refere? Qual lei você está tratando? Que fé você está tratando? Você tem fé no Éden. Você tem fé no Éden, uma revelação tem no Éden. Certo? Esta fé, ela foi vivida até que Adão e Eva caem. Depois Deus vem e se revela novamente. Expulsa eles do jardim do Éden. Estabelece novas regras. Depois vem Sete. Sete é justo, homem justo. Abel morre, assassinado pelo seu irmão Caim. O seu irmão Caim não entra na genealogia de Adão. Lá no capítulo 5 de Gênesis, você não tem Caim e Abel na genealogia. Quem é o descendente de Adão, direto, que vai trazer a descendência para a raça humana? Sete. Noé é descendente de quem? De Sete. Então é uma descendência justa, salva, abençoada, antes da lei de Moisés. Isso é revelação, isso é lei. Então fiquem atentos. Por isso que Paulo está citando Abraão nessa carta, para eles entenderem que a lei, ela só veio depois de Moisés. Paulo, a lei só veio depois de Moisés. Então o que prevaleceu antes de Moisés? Então o próprio Paulo vai dizer o quê? Que o pecado, ele reinou de Adão até Moisés. O pecado reinou. Reinou em que sentido, Paulo?
Porque não havia lei para poder mostrar o pecado da humanidade. Lei escrita, mas havia lei oral. Essas questões a gente tem que estar atento. Para entender Paulo, você tem que entender a tradição oral, revelação natural, revelação escrita lei, revelação escrita evangelho, revelação da consciência, encarnação de Jesus Cristo, verbo encarnado. A gente precisa entender essas revelações. Aí a visão começa a ficar um pouco. A gente sai do chão e começa a ver as coisas lá de cima. Né? Uma coisa é eu estar aqui embaixo, outra coisa é alguém estar lá na galeria olhando tudo lá de cima. A visão é panorâmica, não é completa, mas já é um pouco mais panorâmica do que a nossa. A gente precisa aprender a fazer isso. Pregador, palestrante, pastor, professor, tem que aprender a fazer isso. Tem que aprender. Quem se propõe a falar a alguém a palavra de Deus, tem que aprender a fazer isso. Vamos lá. Eu não estou bravo não, hein? Oi? Prova no final da aula. É. Aleluia. Fazer chamada oral de vocês aqui, esses gatos. Tem que chacoalhar um pouco vocês. Em defesa da sua posição, Paulo cita o Antigo Testamento e fala sobre a experiência de o pai do povo escolhido. Quem é o pai da fé citado na Bíblia? Por que Paulo não citava Moisés? Ele é o pai da fé. E creu Abraão, e isso foi lhe imputado como justiça. Creu em quê? Creu em quem? Imputado. O que é imputação de justiça em Abraão? O que é justiça em Abraão? Olha quantas perguntas a gente pode fazer, e todas elas podem ter uma resposta que amplia os nossos horizontes em relação ao que a gente tem ouvido. Vamos lá. Ele mostra que Abraão foi aceito por Deus, não por causa das suas obras, mas porque teve fé em Deus. Abraão matou o seu filho, matou Isaac, mas foi como matasse. Deus olhou como se ele tivesse matado, porque ele levantou o cutelo, levou lenha, tudo aquilo. O menino, ele não obrigou o menino a deitar. Dá-se a entender que o próprio Isaac entendeu o que Deus queria do seu pai. Isaac também é um menino de fé, foi também um rapaz de fé. Ele não duvidou da palavra do seu pai, mas o próprio Abraão, ele tinha recebido esse menino por promessa, e o próprio Deus havia dito para Abraão que através desse seu filho, os seus filhos seriam, seus descendentes seriam como areia dos mares. E está escrito o quê? Está escrito que Abraão veio com o menino, veio com os seus servos trouxeram até ali o cutelo, trouxeram até ali a madeira, trouxeram ali o menino e tal. Aí disse: fica aqui porque eu vou com o menino, eu vou o quê? Vou sacrificar, vou adorar o Senhor com o menino e voltarei para você. Foi isso que está escrito? Ele diz: isso é fé. Está escrito que Abraão cria que se ele matasse o menino, Deus poderia trazê-lo dentre os mortos. A exclamação dele quando o menino fala: pai, a lenha está aqui, o fogo daqui, cadê o cordeiro? Aí ele diz: o Senhor proverá. O Senhor proverá para si um cordeiro. Mas ele deitou o menino: não. Deita aí, filho, vou ter que te matar, filho. Vou ter que te matar. Como assim, pai? Deus me pediu você, filho. Deus pediu para mim te matar. A fala dele nos leva a crer que ele não cria que Deus estava pedindo aquele menino, mas mesmo assim ele estava sendo obediente. Então, mas aqui está, olha que prova. Olha a fé desse homem. Não tem nada escrito, só Deus falando. Mas é que Abraão acreditava que a palavra do Senhor era uma só. Sim. E se Deus tinha prometido para ele que Isaac ia ser Descendente. descendente, dentro da sua descendência, ele acreditou num Deus puro e verdadeiro. Sim. Que não mentia, que não era Deus permitido. Sim. Domingo Aí agora, olharia que Olha que coisa linda, não é? Olha que maravilhoso. domingo agora foi dia dos pais. Aí eu preguei justamente sobre Abraão.
Olha aí. Não Abraão como pai, mas Abraão como filho. Olha aí. A obediência dele ao Do pai. filho ao pai. De dar o seu próprio filho ao seu pai. Imagine só. Pai, o senhor vai me matar, pai? Isaac perguntando. Vou, filho. Por que, pai? Porque Deus pediu você para mim. Mas não foi Ele que me deu para o senhor? Foi, filho. Mas Ele pediu você de volta. Ele pediu para mim vir aqui e sacrificar você para Ele. Imagine esse diálogo. Já pensou nisso, nesse diálogo, nas entrelinhas ali? É muito excesso de obediência de Abraão. É muita fé. Isso se chama fé. Por isso Abraão é o pai da fé. Aí Paulo vai exaltar Abraão acima da lei de Moisés. Paulo vai usar em outra linguagem, vai usar Agar e Sara. Agar é o monte, é os descendentes daqueles, os palestinos, aqueles que não são da descendência original. E Sara é aquela da fé, é aquela da descendência original, Isaac. E ele não disse da sua descendência, mas sim do seu descendente, porque como se fosse um só. Aí Paulo vai usar essa linguagem para apontar para Jesus Cristo. O Abraão é Deus, o Isaac é Jesus, na tipologia veterotestamentária. O pai não questiona, o pai simplesmente dá. Mas Deus vai lá e ressuscita o seu filho. Olha que coisa linda, né? Não é maravilhoso? Olha aqui, como que a gente consegue, dialogando, enxergar coisas nas Escrituras que às vezes não está tão perceptível para nós assim. Ou está lá e a gente não consegue mexer um pouquinho para poder achar, né? Porque está nas entrelinhas. Está nas entrelinhas. E nas entrelinhas, às vezes você tem que fazer força para poder enxergar. É igual essa obediência de Abraão, né? Não foi uma fé repentina, rápida. Quando Deus pediu, ele levantou de manhã e caminhou 3 dias. Sim. Porque depois de 3 dias, ele ainda permaneceu com essa posição que Deus havia dado. Olha só. Se fosse a gente, durante 3 dias, será que a gente não teria desistido? Já imaginou, Isaac? Deus te pediu, Joaquim? Leva eu, Senhor. Deixa ele. É o coração do Pai. O coração do Pai. Deus está ali, representado em Abraão. E Jesus Cristo está representado em Isaac. Que coisa linda, né? Olha o plano salvífico. Abraão creu que Deus poderia trazer os seus filhos dentre os mortos, porque ele disse aos seus servos: nós vamos e vamos voltar para vocês. Uma coisa linda. Deus pede a Abraão, me dá o seu filho como oferta, né? E aí eu citei, teve mais um exemplo na Bíblia, que também deu o seu filho como oferta. O próprio Deus. O próprio Deus. Ele serviu de exemplo para Abraão. Sim. Uma coisa linda. Na última parte da carta, Paulo fala sobre a liberdade que tem as pessoas que creem em Cristo. E como essa liberdade se torna realidade na vida cristã. A liberdade, ela não existe por falta de lei. Pelo contrário, a liberdade só pode existir se tiver lei, se tiver regra pré-estabelecida. Lei aqui não é a lei só de Moisés, mas a lei também da graça, a lei da fé, a lei do Evangelho, porque tem uma lei aí também. Pecaremos para que a graça venha superabundar. Aonde abundou o pecado, ali superabundou a graça. A lei, ela consegue detectar onde abundou o pecado. Ela consegue lançar a sua luz e mostrar. Só que ela não consegue resolver o problema do pecado. A lei mostra, o Evangelho vem e arranca todo o pecado. Lava-nos de todo o pecado. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Fé em quê? Fé em quem? Fé no Evangelho, em Jesus Cristo. Isso não vem de vós, não depende de um esforço de vocês. Isso não vem de... É dom, é dádiva, é graciosamente dádiva de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, eu consegui por minhas próprias forças. Coisa linda, né? Autoria. Paulo, não tem como questionar, essa carta também é de Paulo. Palavra-chave: mensagem
Mensagem sintetizada do livro. Palavra-chave? Fé. Marca aí, 21 vezes aparece na carta. Você leu? Conseguiu marcar? Conseguiu enxergar as 21 vezes na carta? Marca aí, 21 vezes. Capítulo-chave 3:2. Leia pra gente. Capítulo 3, versículo 2. Quem lê? Só quisera saber isso de vós: recebestes do Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha que coisa linda. É interessante. Não havia Espírito Santo no momento da intervenção da lei? O Espírito Santo não estava ali na ação da lei de trazer normatização para o homem? Estava, mas não trazendo salvação definitiva através da lei. O Espírito estava lá. Foi o Espírito que encheu Moisés, foi o Espírito que encheu Elias, foi o Espírito que encheu Eliseu, foi o Espírito que direcionou Abraão, direcionou Noé. Mas o Espírito não estava batendo palma para a lei, aprovando a lei como um meio pelo qual o homem seria salvo no sentido definitivo. Porque o mesmo Espírito tomou os profetas, um deles principalmente a Isaías, dizendo que o Cordeiro de Deus havia de vir. Eis aí o Cordeiro de Deus, João diz. Mas o próprio João, o próprio Isaías vai dizer que ele viria, o Cordeiro viria. Capítulo 53, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele foi oprimido, foi humilhado. E como a raiz de uma terra seca, Nazaré, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Foi oprimido, humilhado, homem de dores, mas ele verá o trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. O mesmo Espírito que estava em Moisés para nos dar a lei, para conduzir Noé, para conduzir Abraão, também foi o mesmo Espírito que prometeu o Cristo que havia de vir, dizendo que o Cristo que havia de vir seria o Salvador da humanidade, no sentido absoluto, trazendo ao homem a eternidade que ele gostaria de ter, que ele não conseguiu ter lá no Antigo Testamento. Na carta de Gálatas você consegue ler e perceber isso. Tem que prestar atenção, tem que ler pelo menos umas 5 vezes. Mas depois de umas 5 vezes que você lê a carta de Gálatas, essa cartinha eu acho que eu já devo ter lido ela acho que mais de 10 vezes. É uma cartinha maravilhosa, maravilhosíssima. Mais de 10 vezes, umas 12 vezes já li essa cartinha, né? E cada vez que eu leio, é uma visão que a gente tem de alguns pontos diferentes que a gente vai chegando. Essas palavras repetidas, essas palavras aqui, ó, muito maravilhosas. Leia as cartinhas de Paulo, remarque as palavras-chave. Tenta detectar a palavra lei. A palavra lei vai aparecer 33 vezes. Por que Paulo cita 21 vezes a palavra fé? A palavra fé nessa carta. Por quê? Paulo, uma cartinha tão pequena, Paulo, você vai citar 21 vezes, Paulo? Para quê? Tem motivo. Paulo, uma cartinha tão pequena, você vai aparecer 33 vezes a palavra lei, Paulo? Por quê, Paulo? Tem um motivo. Preste atenção. Preste atenção. Olhe nisso, observe nisso. Não é à toa que ele está fazendo isso. Ele não está brincando de jogar o tempo fora, entendeu? Palavra evangelho, 11 vezes. Palavra graça, 6 vezes. Palavra obras, 7 vezes. Olha que bonito. Justiça, justificação, 13 vezes. Entendeu a carta? Já entendemos a carta. A carta está sintetizada. Se parássemos a aula agora, já entendemos a carta. Difícil. 6 capítulos. Se a gente conseguir fazer essa leitura, a Bíblia ficará fácil para a gente entender. É lógico que a minha compreensão não é a compreensão de ontem, é a compreensão de 27 anos de caminhada, certo? Mas é uma
Uma compreensão que você pode ter também, se você saber ler. Não é ler por ler. Não é ler por ler, é ler aproveitando bem, aproveitando o tempo, espaço, tudo certinho. Tenta ser disciplinado nesse sentido. Lógico que tem cartas como Romanos, que é mais difícil, são muitos capítulos, Coríntios, 1º, 2º, muitos capítulos. Mas você consegue perceber algumas palavras que vai te dar essa dica do que Paulo está tentando falar. As palavras principais é lei e fé. Lei e fé, que é o que ele quer falar na carta. Por que, Paulo, a palavra fé está em demasia? Porque a fé no Evangelho é superior à lei de Moisés. Pronto, já sintetizei a carta. Davi, eu esbarrei muito, eu li duas vezes sua carta de Gálatas, né? Mas eu me esbarrei, eu fiquei parado muito tempo no 2,16. Leia. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Tá vendo? E aí ele mandou, aí eu peguei uma concordânciazinha para entender, e me jogou lá para Romanos 3, 24. Eu citei na aula de Romanos. Romanos 3, e aí pronto, aí eu parei ali, fui querendo para lá e para cá. Tá vendo? E ainda não consegui chegar na conclusão, mas Você está no caminho. até em dezembro eu termino. Pelas obras da lei, ninguém será justificado. Mas eles foram, provisoriamente, não definitivamente. Porque se a lei tivesse o poder de justificar o homem definitivamente, para que Jesus? Para que Jesus viria? Que necessidade teríamos de Jesus? Nenhuma. O Evangelho, a fé, é a prova de que a lei não conseguiu fazer tudo o que ela deveria fazer. A lei, ela pode até mostrar a sujeira da sua roupa, ela pode até limpar a sua roupa, mas ela não consegue te limpar. Ela não consegue atingir você. O Evangelho atinge primeiramente você. Aí depois, você é limpo, a roupa é limpa e tudo fica limpo. Porque o Evangelho atinge o homem. Consegue mudar o homem. Portanto, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Fala, Otto. Professor, sobre lei e obras, eu entendo assim, não sei se estou errado. Obras qualquer pessoa poderia fazer, cumprindo a lei, mesmo sem a fé. Sim. Como se fosse um cerimonial. Isso. Eu preciso fazer isso. Isso. Deu para mim. Só que a fé é maior porque a fé você vai exercer algo muito mais grandioso. Isso, é por aí mesmo. Esse é o caminho. Se a gente pensar um gentio, qualquer uma pessoa que não tem a fé, ela pode cumprir um cerimonial, para cumprir a lei. Para se sentir bem religiosamente. Isso. Sem fé. Isso aconteceu muito. Você tinha os sinceros que viviam de verdade, para tentar de fato alcançar, como a gente citou algumas pessoas aqui, como Moisés, Elias, Eliseu, etc., Isaías. Mas você tem esses dois grupos, eles estão lá, de fato. Os que se preocupam mais com o cerimonial. É contra essa fé cerimonial que Paulo está batendo, principalmente. É contra ela. O justo viverá pela fé, Paulo vai citar em Gálatas. Havia fé na lei, Paulo? Havia. Havia uma fé verdadeira? Havia. Esses não são os cerimonialistas, são os verdadeiros. Mas mesmo esses que são verdadeiros, eles não conseguiram alcançar a salvação no sentido definitivo. Por quê? Porque a lei não veio para ser definitiva. Aí entra, que lei? As leis cerimoniais. O cerimonialismo da religião judaica, ele era temporário.
E ele dependia de quê? Do templo. Cadê o templo? Cadê o templo? Foi derrubado. Caiu o templo, o cerimonialismo parou. Os judeus ainda comemoram Páscoa, Pentecostes, mas não tem todo aquele aparato que tinha antes, porque não tem mais templo. Então, de certa forma, esta fé judaica que existe hoje, ela é incompleta porque não tem. Eles querem um cerimonial. Os gálatas que tinham se convertido, os gentios que tinham se convertido ao cristianismo, os judaizantes queriam contaminá-los para que eles vivessem esse cerimonial, coisa que nem os judeus conseguiram alcançar no sentido pleno da palavra. O escritor aos Hebreus vai falar a mesma coisa também, porque a gente não quer só crer em Jesus pela fé e não fazer nada, a gente precisa de alguma coisa. Aí o escritor aos Hebreus vai dizer o quê? Jesus é superior. Superior é o que, escritor? Aos anjos, a Moisés, a lei, a Abraão, a Melquisedeque, a tudo. A Jesus é superior, ou seja, ele é tudo o que a gente precisa. Então, sua compreensão está perfeita. É isso mesmo. Paulo está batendo principalmente contra. Por quê? Se vocês não se circuncidarem, de maneira nenhuma vocês serão salvos. Espera aí. Aí Paulo vai falar o que lá em Gálatas, lá em Romanos 2? Que a circuncisão nada é. Ela é apenas uma marca na carne. Aí Paulo vai dizer o quê? Quando os que não são da circuncisão fazem naturalmente as coisas que são da lei ou da circuncisão, para si mesmo é a lei. Aí Paulo vai dizer: tem gentios que não fazem o que vocês fazem, que estão acima de vocês em termos de justificação, porque vocês fazem baseado no cerimonialismo e baseado no sangue que vocês têm, que vocês dizem que é de Abraão. Mas o gentio que não é descendente de Abraão, ele está conseguindo alcançar um nível de ética moral, ética diante de Deus, que está sendo superior a de vocês, porque ele não conhece nada desse cerimonial que vocês estão pregando aí, e a sua consciência testemunha a favor dele, e ele é salvo. Mas qual que é a última instância da salvação dele? O Evangelho. E de vocês que é da circuncisão? Vocês não conseguem chegar no Evangelho, porque primeiro vocês colocam Moisés, primeiro vocês colocam a circuncisão, para depois tentar olhar para Jesus, aí já é tarde. Mas é bem por aí. Então, pastor, mas vem sendo esse tempo, esse recorte histórico de Gálatas, aos Gálatas, para o dia de hoje, a fé, ela já de maneira nenhuma aniquila a lei. Não, pelo contrário. Né? Corrobora. Até porque a fé que hoje muitos acreditam, não entende que essa fé não é o Evangelho. E o Evangelho, se nós olharmos para o Evangelho, como ele me parece ser muito mais pesado que a lei. Sim. Porque o próprio Jesus vai dizer, a lei diz isso, eu porém vos digo isso. E o que Jesus fala é muito mais. Só que o Espírito do Evangelho me dá força para poder atender essas exigências, coisa que na lei não tinha. Hoje nós temos o Espírito Santo para alcançar a graça por meio da fé. Aí entra o que o Marcelo leu no capítulo 2, capítulo 3, versículo 2: recebestes porventura o Espírito através da lei? Leia, Marcelo. Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei, Aí, tá vendo, Zé? ou pela pregação da fé? É o que o Dal falou, eles faziam para alcançar. Hoje, a gente não faz para alcançar, é Deus quem faz por nós para que nós alcancemos. A lei, ela cobrava esforço humano para tentar atender o que ela exigia. Hoje o Espírito Santo é que nos dá essa capacidade de atender o que Deus quer de nós. É lógico que a Bíblia diz: segui a paz
e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. A Bíblia cobra de nós a santificação, mas eu não consigo sozinho atender. Os meus esforços, Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Este corpo desta morte que está amarrado em mim, agarrado em mim, se petrificando cada dia. Quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, ele está sempre diante de mim. Paulo está falando do quê? O mal que está nos seus membros, o mal que está na sua natureza pecaminosa, o mal que puxa para baixo, mas o Espírito Santo de Deus em nós, todos os dias, nos dá força para palmilharmos, para caminharmos nesta fé que Deus quer que a gente alcance. Aí diz de novo Isaías: pela graça sois salvos, por meio da fé. Deus exige de nós esta atitude de fé, de crer, arrepender-vos e crede no Evangelho, crer no Evangelho. Deus exige isso de nós, mas é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva, é presente, é algo que Deus dá sem que a gente mereça e sem que Ele cobre de nós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí Paulo vai dizer o quê? O salário que você paga para um trabalhador não é um favor que o patrão faz, não é um favor, por quê? Ele está recebendo pelo trabalho que ele executou. Então não é que o patrão é bonzinho, o patrão está pagando apenas aquilo que foi combinado, ele trabalhou. Agora, quando a gente não faz e Deus paga, é benefício, é graça, é presente. A Paulo vai tentar trabalhar isso. Paulo também, ele também não é tão enfático quanto a lei em si, mas contra a hipocrisia que eles estavam tentando fazer. Sim. Até porque a lei só é pesada para o transgressor. Sim. Aquele que vive debaixo da lei é pesada, mas por isso que ele fala. Aquele que vive fugindo da lei é pesado, mas aquele que está debaixo da lei, a lei não tem peso sobre a vida dele. Tanto é verdade que aqueles que viveram a fé sincera, que o Dal citou lá no Antigo Testamento, a fé sincera, eles aguardavam quem? Para salvá-los definitivamente? O Messias. E se levar em conta que Paulo está ensinando a um povo cujo qual o Evangelho ainda estava sendo disseminado. Isto! É um povo onde hoje nós temos a oportunidade de corroborando isso. Para nós é mais fácil. Para nós é muito mais fácil porque a gente já tem o Evangelho que nos abre os olhos. Difícil mais, eu acredito, seria para Paulo ensinar um povo cujo qual só enxergava a lei. De fato. A gente hoje, nós abrimos, tem várias questões que temos que aprender, ouvir para ser respondida. Mas imagina um povo, eu estava aqui agora vocês conversando, eu fiquei imaginando, devia ser muito difícil para Paulo fazer entrar o entendimento a este povo. Marcelo, Paulo, porque o Evangelho ainda não tinha acesso a todos. Sim, Paulo, Jesus, os apóstolos, eles teriam que mostrar para essas pessoas que em relação à lei de Moisés havia novos mandamentos, uma nova aliança. Está escrito que tira a velha para que se estabeleça a nova. As coisas, essas questões cerimoniais que o Dal citou, elas têm um significado, mas até quando elas duram? Até quando o real não aparece. Quando o que é real aparece, que é Jesus, aquilo se torna o quê? De acordo com o que o escritor aos Hebreus diz, sombra. E se é sombra, para que serve mais? Para nada. Por isso, aí entra todo o significado dos objetos do Antigo Testamento foram satisfeitos em Jesus Cristo. Agora não tem mais significado nenhum. A arca, o candelabro, a mesa com os 12 pães da proposição,
é o altar de incenso, o altar do sacrifício lá fora, a pia que é no lavatório, a cortina, o propiciatório. Nada disso tem mais significado. Por quê? Porque Jesus Cristo atendeu, ele preencheu toda a lacuna de significado que tinha nessas sombras. Por isso, aí entra, para eles era fácil, era difícil demais para poder entender isso. Nós, Marcelo, temos uma vantagem em relação a eles, por termos tudo escrito bonitinho já, tudo prontinho. Mas para eles era muito difícil. Por isso que Paulo está batendo na tecla aqui para os Gálatas, para que eles não abandonem a fé e voltem novamente para a lei, porque seria retrocesso, porque seria como se eles estivessem crucificando novamente a Jesus Cristo. Por quê? Se eu abraço aquilo que para mim já não tem mais validade, porque aí entra de novo, para mim entender essa questão de lei, eu tenho que pensar pelo menos em lei moral e lei cerimonial. A lei moral é os 10 mandamentos, o decálogo, que continuam tendo validade hoje com a roupagem evangélica, mas o cerimonial já era, não tem significado nenhum mais. Talvez, pastor, até o nosso cerimonial de hoje, independente da placa, não tenha valor se nós não entendemos a questão da fé. Sim, mas isso. Porque não adianta a gente, por exemplo, eu tenho tentado dizer isso para vocês. Eu vou falar como assembleano, não adianta chegar a hora, meia hora, canta três hinos, palavra inicial e tal, e se nós simplesmente chegamos lá e sentamos e vamos embora e acabou. Fica por isso mesmo. Que nem a gente falou na aula de Romanos. O verdadeiro culto foi na crucificação, né? É. Arrependimento e salvação. Sem cerimonial nenhum. O cerimonial ele é apenas uma consequência, não pode ser causa. E para muitos é causa. Para muitos é causa. É o que o Dal citou. Lá no Antigo Testamento tinha um monte de gente assim, que sem o cerimonial ele não se sentia salvo. Ele não alcançava, ele queria para se satisfazer. Se eu quero para me autossatisfazer, então quer dizer que a fé não está sendo suficiente. Está faltando alguma coisa. Do mesmo modo, como o Dal falou, no Velho Testamento, pecava-se muito, sacrificava-se muito mais ainda, porque sabia que tinha essa noção. Sim. Eu vou pecar, eu sacrifico, eu sou perdoado. Eu vou pecar, eu sacrifico, eu sou perdoado. Até um dado momento que o próprio Deus falou: chega, eu não quero mais. Porque isso não isso ainda no Velho está Testamento. escrito que sangue de bode e de touro não tira pecado, não limpa pecado. Aí entra sangue de Cristo, é o sacrifício, é a moeda de troca que Deus usa, né? Que não fosse com ouro e com prata, que vocês foram comprados da vossa inútil maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus. O sangue de Cristo foi o pagamento pago àqueles que eram donos dos escravos, para que eles fossem libertos e se tornassem servos de Jesus Cristo. Se isso não tivesse acontecido, estávamos ainda na mesma condição que o povo do Antigo Testamento estava. Por isso, voltar à lei de Moisés, no sentido cerimonial, tentar encontrar significado em tudo aquilo, sem Jesus Cristo, é um retrocesso. É um desserviço para o Evangelho. Por isso, toda a igreja hoje, toda a igreja e toda a teologia que quer judaizar o Evangelho, que quer tornar o Evangelho mosaico, é um desserviço, é um retrocesso, e isso é quase que heresia de acordo com a visão paulina. Aliás, quase não, isso é uma heresia de acordo com a visão paulina. Fala, amor. Ou seja, eu tenho que dar alguma coisa. É aquela. A Carla Hebreus exatamente para poder gritar a
O que é religião vazia? A religião vazia está baseada na tentativa de eu dar alguma coisa para Deus como se aquilo fosse suficiente para que Ele me salvasse. É pagar a Deus. Foi o que Caim fez. E ele ficou bravo porque Deus rejeitou. Naquele texto que Deus diz, eu estou cansado de saber disso. Ou seja, isso aí, Exatamente o mesmo. isso não atende. É completamente. Isso aí é inútil. Esse é o grande problema. Enquanto a igreja não entender que eu não dou nada para Deus, e sim é Ele que me dá, eu não compreenderei o que de fato é evangelho. Eu e a Lona falava disso hoje, antes de vir para cá. Porque assim, estávamos conversando um assunto qualquer, eu falei, mas Deus nos dá aquilo ao qual precisamos. Ela falou, mas Ele também nos dá aquilo ao qual não precisamos. Gratuitamente, graciosamente. Ó, São João 3,16 é a síntese disso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira inexplicável, que deu o seu Filho unigênito. O meio de a demonstração deste amor inexplicável foi dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Este amor é um amor que não cabe na lógica humana, não cabe na barganha, não tem como comprar com o meu cartão de crédito, não tem como pagar uma promissória, não tem como fazer alguma coisa. E se eu fizer uma romaria? E se eu for para Jerusalém? Você pode ir para Marte se você quiser. Este amor, ele será sempre gratuito, sempre benévolo, sempre abençoador da parte de Deus. E onde está o nosso trabalho? É descansar. É teu, somente teu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. É isso. Todo dia é isso. Eu acordo, tomo café com minha esposa, estou sentado na mesa, estou tomando café sentado na cama. Senhor, eu te agradeço por esse café, pela noite de sono, por esse dia. Peço que o Senhor me abençoe as minhas negociações hoje, o meu trabalho, me dê capacidade, sabedoria. É sempre benefício recebido, nunca é algo dado para Ele, é sempre recebido. E quando a gente recebe com gratidão, sempre terá um significado maior, sempre terá uma força maior para nós, porque é o Pai dando graciosamente ao seu Filho. Salmo 116, 12. Sim. Que daria ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado. Tomarei o cálice da salvação e anunciarei o nome do Senhor. Qual filho, ou qual pai que o seu filho pedindo para ele um pão, lhe dará uma pedra? Ou que pedindo a ele um peixe, lhe dará uma serpente? Aí ele diz: porventura não dará para vós o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Uma coisa linda, maravilhosa. Se vós, sendo mau, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Irmãos, é sempre benefício recebido, toda hora, todo momento, cada segundo, cada dia, cada sol que nasce, cada sol que se põe, é um benefício de Deus para nós. Não tem como falar, não tem como alcançar a mente de Deus quando Ele nos dá isso. Não tem como. É só agradecer. É só viver uma vida em função da gratidão. Se a gente conseguir viver uma vida orante, o que é uma vida orante? É a sua vida ser uma oração, ser uma vida de gratidão. Se você conseguir viver isso, amém, é o suficiente. Você conseguiu alcançar o que Deus quer. Glória a Deus que hoje nós temos as Escrituras Sagradas. Graças a Deus. A gente precisa se relembrar a cada dia por causa da nossa memória.
memória. Olha só. Esquece muito da possibilidade da gratidão. Certo. As nossas gratidões para com Deus, né? das suas benéficas a nosso favor. A gente não tem essa gratidão Verdade. espontânea. Verdade. Irmão, se tem alguma coisa que a gente precisa, a gente não sente falta quando a gente faz um favor para alguém e aquela pessoa não diz obrigado? Exatamente. Você não sente falta? Até aprisiona o coração. Você não ensina o seu filho a fazer isso? Eu vivo de jato assim quando de repente a rua da minha casa é um pouco estreita. Se eu tô vindo e o outro tá indo, eu tenho mania de baixar o farol do meu carro para passar, para vir de frente com o outro. Aí quando passa eu dou um toque de buzina de agradecimento. Rapaz, o cara não me responde, eu fico. É comum, não é? A gente querer isso? É comum, né? É comum a gente querer isso, não é? Agora, irmãos, imagine Deus. Por todos os benefícios que Ele nos faz. A gente precisa pensar um pouco sobre isso, né? E essa carta nos ensina isso. Vamos concluir, vamos tomar um café. 10 minutos, são 9h12, 9h22, 9h25 no máximo. A gente volta para a gente pegar a segunda parte. A gente precisa um pouco mais. Tudo bem? Vamos lá? Ô, caixinha boa, hein? Excelente, né?